Bom, então a gravação está iniciada. Vamos começar aqui, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente poder... Vou ler com vocês aqui o enunciado, né, para eu contextualizar, explicar como é o funcionamento. E conforme forem tendo dúvidas, a gente vai tirando essas dúvidas ao final também. E mais para o final, a gente pode tirar dúvidas sobre qualquer outro assunto que vocês queiram. Tá? Deixa eu fazer o compartilhamento da tela aqui. Bom, está aí a tela compartilhada, né? Vamos ler aqui então todo mundo acho que deve estar conseguindo enxergar, né? Alguém está com problema para enxergar a tela? Não. Eu estou enxergando bem, professor. Acho que todo mundo está. Pelo menos aqui para mim está ótimo. Boa noite. Obrigado, boa noite. Bom, então vamos lá. Vou ler aqui o enunciado, né? E vou explicando conforme eu vou lendo, né? Então está falando de uma empresa, a Anthropos Corretora de Seguro, vem crescendo uma média de 12% ao ano, né? Esse ano, durante a reunião da diretoria, o diretor comercial comentou que os seus funcionários estavam reclamando que os sistemas estavam apresentando lentidão cada vez maior, né? Então a empresa está crescendo muito e o sistema não está suportando isso, né? Imediatamente, o diretor de TI disse que, devido ao crescimento da empresa, o sistema da área de venda não estão mais suportando o volume dos negócios, né? E que vão ficar cada vez mais lentos, né? Suportando no máximo pelos próximos 2 anos. Então, no máximo em 2 anos, o sistema não vai estar mais funcional, né? Então, o presidente da empresa determinou que fizesse um planejamento de curto, médio e longo prazo para reformular os processos do negócio, né? O sistema, a infraestrutura e tudo mais que se fizesse necessário para tornar a área de tecnologia da informação compatível com a nova realidade da empresa. Então, está fazendo uma ambientação, num estudo de caso, uma pequena empresa, fictício, né? Então, preocupados em melhorar o desempenho dos sistemas o mais rápido possível, o diretor de TI e o diretor comercial chegaram a um consenso de começar realizando planejamento de curto prazo, tá? É o que a gente vai trabalhar, para colocar logo em prática. Então, quais são os itens do planejamento de curto prazo, né? A reformulação do espaço físico, espaço ocupado pelos dados, né? A reestruturação da equipe de TI, tá? A revisão dos servidores e a revisão da rede de computadores, tá? Ainda, a área disponível para armazenar os dados segurados e o desenvolvimento e implantação de um novo sistema de vendas, tá? Na verdade, a gente não vai trabalhar com isso tudo aqui, vão ser solicitadas apenas algumas coisas, né? Após a aprovação da diretoria, o plano começou a ser executado, né? Então, aqui que começa mesmo o nosso trabalho, né? Procedimentos para a elaboração do TD. Então, considerando que a Anthropos possui atualmente, né, uma sequência aqui que está em base 2, tá? É raro, mas às vezes tem gente que não presta atenção nisso aqui. Então, a quantidade de segurados está expressa em base 2. Né? Então, a Anthropos possui atualmente essa quantidade de segurados e que cada segurado consome exatamente, né, 1.048.576 bytes de espaço em disco, né? Então, a primeira pergunta: quantos gigabytes serão necessários para acomodar os dados segurados? Então, nesse trabalho, vocês vão ter que responder a 4 perguntas, né? A primeira pergunta é essa aqui: quantos gigabytes serão necessários para acomodar os dados desses segurados? Então, prestar atenção que está em base 2, né? Então, primeira parte do trabalho, fazer a conversão da base 2 para a base 10, né? Para saber quantos segurados existem, né? Sabendo quanto espaço de disco cada segurado possui, ocupa, calcular, então, quantos gigabytes serão necessários, né? Prestar atenção que está perguntando em gigabytes, né? Então, fazer o quê? Converter de base 2 para base 10, calcular o espaço total que todos os segurados vão ocupar, dado que cada segurado ocupa uma determinada quantidade, e responder aí quantos gigabytes serão necessários. Então, essa aqui é a primeira pergunta, tá? A segunda pergunta, um detalhe, não é só jogar o valor, precisa desenvolver a questão, tá? Mostrar como foram os cálculos. Segunda parte, em uma reunião com a equipe de projeto, o gerente do projeto novo, né, sistema de vendas, apresentou uma lista com os fatores de qualidade de software que deveriam ser considerados.
Na oportunidade, ele pediu que esses fatores fossem catalogados no artefato glossário de termos técnicos na seguinte ordem: funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, facilidade de manutenção, testabilidade, portabilidade e reusabilidade. E aí vem a pergunta: qual é o significado de cada um desses fatores? Então, na segunda parte, vocês têm que fazer uma pesquisa e explicar o que é cada um desses. Então, é botar o termo e do lado o significado do termo. Então, segunda. Terceira parte. Durante o período de desenvolvimento do sistema, para manter a data de entrega estabelecida no cronograma e não atrasar o projeto, um programador entregou um programa pronto sem testá-lo adequadamente. Então, o que aconteceu aqui foi que o programador priorizou o cronograma. Tá? E, para isso, ele resolveu fazer os testes de uma forma bastante simplificada ou nem fazer testes. Então, a pergunta é: agiu corretamente? Por quê? Né? Então, a questão aqui é que vocês analisem qual é a importância. Né? Você tem dois aspectos aqui. Você tem um cronograma que foi estabelecido e esse cronograma precisa ser cumprido. Né? E você tem no outro aspecto que é que o programa não foi testado. O que é mais importante? Né? Então, pergunta: agiu corretamente? Dizer sim ou não e justificar. Né? Se agiu corretamente, por quê? Se não agiu corretamente, por que não agiu corretamente? E a quarta e última parte, né? O gerente do projeto Novo Sistema de Vendas definiu com sua equipe as seguintes fases a serem seguidas: requisitos, projeto, codificação, teste e manutenção. Né? Aí, preocupado com a qualidade de software, ele perguntou para a equipe o que era mais barato: corrigir erros durante o desenvolvimento ou durante a manutenção, com o sistema já em produção. Tá? Então, para você responder a seguinte pergunta: tecnicamente é melhor fazer o quê? E por quê? Né? O que é melhor tecnicamente? Nós corrigimos os erros enquanto o sistema está sendo desenvolvido ou corrigir depois, já quando estiver em produção? Né? Levando em conta, né, que ele está preocupado com a garantia da qualidade do software. Né? E o que é mais barato? Então, é fazer, né, um documento em texto respondendo essas quatro questões. Né? A primeira, o cálculo de quanto espaço vai ocupar. Depois, explicar o significado dos termos e duas situações que aconteceram, dizer se está certo ou errado e justificar se está certo ou se está errado. Esse aqui é o trabalho que é para ser feito. Aí, fica à vontade agora, vocês podem perguntar aí. Professor? Não, fala aí, Thiago. Tem como o senhor só repetir a primeira explicação que eu entrei um pouco atrasado? Aí eu quase não peguei. O número 1, por favor. O número é o seguinte. Fiquei na dúvida nesse lance dos cálculos aí, só para eu conseguir anotar aqui e fazer. Obrigado. Também está gravado, né? Eu vou repetir aqui, mas depois vocês podem pegar a aula que eu vou disponibilizar. Não, que eu acho que é a única que vai ter uma complicaçãozinha para quem não está acostumado a fazer. Então, beleza, vamos lá. Então, nesse primeiro item aqui, tá? O enunciado dá a quantidade de segurados que a Anthropos possui. Tá? Só que isso aqui está na base 2. Tá? E no final ele pergunta quantos gigabytes serão necessários para acomodar os dados desse segurado. Então, na verdade, esse item aqui é para calcular o espaço em disco dos dados. Então, o que é que precisa fazer? Já que está em base 2, né, a Anthropos possui essa quantidade aqui, precisa converter essa quantidade que está em base 2 para base 10. Então, com isso, você vai saber exatamente quantos segurados existem. Então, você tem a quantidade de segurados, tem a quantidade de bytes que cada segurado ocupa. Isso você consegue calcular a quantidade de bytes necessários para o armazenamento. Sendo que a pergunta é quantos gigabytes serão necessários. Então, responder em gigabytes. Ok? Mais alguma outra pergunta aí? Professor, se não tiver ninguém para perguntar, eu queria só, digamos, ponderar duas coisas em relação à segunda pergunta, né? Uhum. E
digamos, a terceira pergunta. Por exemplo, é claro que cada um tem uma visão, mas, por exemplo, hoje em dia o desenvolvimento, a gente está optando pelo desenvolvimento ágil, né? Então, aquele lance de você ir lá desenvolver todo um sistema para depois verificar se realmente está ok, ou se os requisitos que a gente, digamos, buscou no início do projeto estão ok, porque normalmente você desenvolve um sistema e vai ter que fazer alguns ajustes. Isso, a própria Microsoft, a gente vê aí que eles lançam um sistema operacional e depois ficam fazendo ajustes. Isso daqui, de acordo com... isso fica a critério da visão de cada aluno, digamos, para desenvolver aqui essa questão e colocar a justificativa aí, ou tem, digamos, um padrão a seguir nessa questão aqui? Na verdade, você tem um padrão do que preza a engenharia de software. Né? E você tem realmente uma situação de você... Acho que tem outras pessoas. Está aberto aí o microfone de mais alguém. Eu vou fechar aqui, gerar o microfone. Deixa eu fechar aqui. Aí depois você abre de novo se precisar. Ela era muito de close aqui dentro. Eu vi ela um potencial imenso. Tá, beleza. Vamos lá. Nessa questão aí, existe uma técnica correta para fazer isso. Né? Você citou até o exemplo da Microsoft. Né? Ela coloca. Mas, na verdade, ela não chega e coloca o sistema operacional sem teste nenhum. Né? Sempre passa alguma coisa no software dela, mas ela faz os testes. Tá? E a engenharia de software, ela explica como deve ser essa parte de teste. Tá? Alguma coisa passar é normal, você tem a fase de manutenção. Tá? Mas no próprio estudo de vocês é falado sobre isso, como deve ser feito. Entendi. A outra questão, eu peço até desculpa aos colegas aí, é em relação ao AVA 1. Eu até já enviei, mas depois me surgiu uma dúvida, porque eu não tive oportunidade de acessar, digamos, a explicação em relação ao AVA 1, e me pintou uma dúvida tremenda, se realmente você estava pedindo o algoritmo ou a pseudolinguagem. Eu mandei, eu testei, etc., pela pseudolinguagem, mandei o algoritmo, né, no AVA 1. Aí eu falei, vou tirar dúvidas, porque eu tenho até dia 25 para corrigir lá. Era o algoritmo que você estava querendo, certo? Na verdade, esses trabalhos são prontos. Né? No meu ponto de vista, vocês precisam mostrar que sabem fazer. Né? Então, você vai entregar algoritmo, você vai entregar um programa funcionando, para mim não faz diferença. Entendi. Era essa a minha dúvida. Então, tranquilo, eu testei o meu antes de enviar. Eu estou mais tranquila agora, então não preciso refazer. Na verdade, eu até prefiro o programa, que para mim é mais fácil corrigir. Mas pode fazer qualquer entrega. Né? Wesley, quer falar aí, Wesley? Professor? Oi. A respeito da questão da colega ali. Quando você lança um programa no mercado, você tem todos os testes. A diferença é diferente você lançar um programa e depois ir fazendo a manutenção, acrescentando novas funções, do que você lançar ele incompleto e depois implementando, entendeu? Uhum. Na verdade, a realidade do mercado a gente sabe bem qual é. Assim, às vezes, um contrato... Eu vou falar algumas coisas para vocês de realidade de mercado. Né? Às vezes, você faz um contrato... Quando você vai desenvolver um software grande, você vai fazer uma grande entrega, você tem um contrato, esse contrato ele prevê uma série de cláusulas, uma série de punições, uma série de multas, inclusive. Né? E, normalmente, na realidade do mercado, que a gente vê bastante, é que a multa por atraso é muito alta. Né? Então, às vezes, até por questões financeiras, por questões de multa por entrega no atraso, acaba se fazendo o que está falando aqui. Né? Para não atrasar o projeto, o programador entregou um programa sem testá-lo adequadamente. Né? Por quê? Porque, às vezes, tem questões de multa. Né? E você vai ver lá, vou pagar uma fortuna, então eu entrego errado mesmo e corrijo depois. Né? Mas aqui a pergunta é sobre as normas mesmo, sobre o ponto de vista da engenharia de software. O que é o correto de se fazer? Né?
Então, uma coisa é o que acontece no mercado, outra coisa é o que é o correto de ser feito, né? Então, a pergunta aqui é sobre o que prega a engenharia de software, o que diz a engenharia de software com relação à entrega sem testes. Foi bom você pontuar isso daí, professor, porque eu estava olhando isso daí pelo desenvolvimento ágil, usando um Scrum, porque com o desenvolvimento ágil você termina fazendo sprints, né? Você faz etapas e entrega aquela parte, digamos, o mínimo necessário para o cliente, depois você vai montando, vamos supor, você é contratado para entregar um caminhão, aí você monta o básico do caminhão, entrega, depois você vai implementando. Eu estava entendendo nesse sentido, né? Mas isso aí também não tem problema, não, porque isso aí aqui ninguém está falando em entregar tudo já funcionando, tudo completo. No desenvolvimento ágil você vai fazendo por parte, mas assim, cada entrega que você faz o teste, né? Sim, é inegável. Você não vai entregar, digamos, o mínimo, e esse mínimo, de qualquer forma, não está funcionando. Isso. A Não parte tem de conflito, não. testar é fundamental, né? Isso assim, não tem problema isso, não tem conflito, não. Você pode entregar por parte, né? Incompleto. Fala assim, você entrega algo que você tem a tela e você tem a função que não está implementada ainda. Isso não é um erro, ela não está implementada, né? O erro é você entregar a função implementada e ela não está funcionando, é diferente. Show, obrigada. Professor, Oi? Não. Boa noite, Fábio. É Marcos Vinícius que está falando aqui, sou aluno do curso. Desculpa a ignorância e tal. É que eu tô com uma dúvida aqui, queria que o senhor, de repente, pudesse me ajudar, por favor. Uhum. A respeito desses trabalhos, eu queria saber se esses trabalhos aí, em relação à turma que entrou agora, no início do ano, no caso, né, há 2 meses atrás, né, um mês atrás, eu acho, se está correto mesmo, dessa turma, que eu estou, porque, assim, desculpa até a ignorância, eu estou acompanhando aqui, dei uma lida e tal, mas, assim, eu não estou entendendo nada, entendeu? Esse lance de giga, eu não estou vendo base para eu fazer, assim, esse tipo de projeto. Eu estou achando até que eu estou numa turma já avançada, entendeu? Que eu caí de paraquedas em alguma turma, entendeu? Não só eu, até como tem uma amiga também que eu estou conversando com ela via WhatsApp, e, assim, a gente não está tendo base de como fazer esses trabalhos, não só esse do senhor, né, que é de tópico de computação, como a outra matéria, entendeu? Eu queria ver se você poderia me ajudar aí, ver se é isso mesmo. Tem processos decisórios também, tem um trabalho lá também que eu, sim, não estou vendo base para poder fazer, entendeu? Mesmo com o conteúdo lá. Será que teria como tu dar uma luz aí? Não sei se é viável nessa áudio aí, videoaula que a gente está tendo. Será que teria como tu me dar um norte aí? Sim. Mas eu preciso saber especificamente, né, o que você precisa. Mas isso aí, essa turma ela começou realmente agora esse período. Esse período? O pessoal começou agora, eu não tô realmente, assim, eu não sei, de repente eu não estou tendo uma visão legal, entendeu, do que está sendo falado no trabalho. Porque aqui realmente eu estou sem norte, entendeu? Eu estou sem um norte aí para poder tá fazendo esses trabalhos, entendeu? Então, vocês na disciplina, vocês tiveram aulas ali, assuntos ou leituras falando sobre conversões de base, né? Conversão entre base 2, base 10, base 8, base 16. Tópicos de computação. Isso. O conteúdo didático lá, é disso que estamos falando? Né? Tem unidade 1, 2, 3, até a 4ª, seria isso? Isso. Aí tem um conteúdo lá que fala sobre conversão de bases. Eu não cheguei, de repente eu vi e não saquei ainda não, entendeu? Porque você tem um tópico que fala como fazer a conversão de base 2 para base 10, base 6. Então, isso Professor. É necessário para fazer essa primeira parte. Professor? Pode falar aí, amigo. Não, até mesmo para ajudar o colega aí, tá, acho que, se eu não me engano, na unidade 2. Unidade 2, né? De cabeça eu não tenho onde está realmente. É que eu fiz tem um tempinho, acho que tá lá. Professor, boa noite. Eu só para complementar aí que o Marcos está com essa dúvida, e assim eu queria reforçar o seguinte, porque
Para quem não conhece nada mesmo, por exemplo, fazer o trabalho do AVA 1 e até esse do AVA 2 também, que nessa parte principalmente do conceito aí, dos conceitos de, né, confiabilidade, funcionalidade, usabilidade, pelo conteúdo que tem lá, é quase impossível. É isso aí. Se não Mas aqui vocês consultar na conseguem internet, pesquisar, né? se É que, na consultar- verdade, uma das funções desses trabalhos é expandir um pouco mais o que está na disciplina. Esses sim, termos sim. eles conseguem, pesquisando, descobrir o que é exatamente cada um deles e correlacioná-los. Sim, Exatamente, professor. você tem que correr atrás fora na internet, né? Não, só com conteúdo não dá para fazer mesmo. Isso. Como é também qualquer curso, né? O curso a gente pode ficar limitado só ao que está escrito ali. Normalmente, quando os trabalhos são passados, é para expandir um pouco, extrapolar um pouco o que foi ensinado. Vai ficar um pouco difícil mesmo. É o que o amigo aí também falou, né? Porque eu, por exemplo, eu nunca vi isso na minha vida, entendeu? Marcos, Oi, pode Marcos, falar. boa Oi. noite. Boa noite. Então, Marcos, eu concordo com você que esse nosso curso a gente precisa ter uma disciplina e realmente pesquisar muita coisa na internet, principalmente essa parte de conversão. Eu aconselho, se você jogar no YouTube, tem uma porção de aulas, e assim, você provavelmente você vai ter que fazer alguns exercícios antes de você começar a ter base na parte de conversão. É uma coisa chata mesmo, né? Mas se você jogar no YouTube como fazer conversão da base 2 para a base 10, você vai encontrar muito conteúdo nesse sentido. Eu confesso a você que já teve algumas matérias que eu também senti dificuldade. Mas, assim, a gente tem que sair futucando na internet, não pode se limitar só ao conteúdo realmente que tem lá, porque senão você vai ficar com... não vai adquirir essa base para fazer a prova. Mas, assim, a gente tem um grupo lá dos novatos e etc., a gente vai se ajudando, eu acho que o objetivo é a gente trocar, digamos, experiência, algumas coisas a gente pode se ajudar muito nesse sentido, tá? Mas essa parte de conversão, a primeira questão aí, você vai encontrar muito conteúdo no YouTube, tem aulas, e depois que você pega, fica no sangue. Mas, assim, você vai ter que fazer alguns exercícios antes para você realmente olhar e dizer, bom, isso daqui é giga, isso daqui é mega, isso daqui é tera, entendeu? É Entendi. questão de exercício. Marcos, boa Opa. noite. Boa noite. Só para completar o que ela estava falando aí, eu gostaria de fazer duas perguntas para você. A primeira é se você está no grupo do WhatsApp. Eu tô num grupo aqui, tem poucas pessoas, ninguém fala nada, cara. Mas é gestão de TI? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Depois você confere se for gestão de TI, qualquer coisa, depois você manda uma mensagem pro professor ou para alguém da mentoria, ou sei lá, porque tem um grupo que tem bastante gente, a gente é bem ativo. E sobre o que estava falando sobre o assunto, eu até montei uma página, eu até divulguei lá no grupo do WhatsApp, que eu meio que explico, né? Tento explicar essas noções básicas para fazer o exercício. Porque o que eu percebi é que, assim, é bem complicado para quem não tem noção nenhuma, cara. Para quem não tem noção nenhuma, é bem difícil mesmo. Uhum. Não, com certeza. Estou tendo uma dificuldade. É o que eu falei com uma amiga, que é a única que converso bastante. Assim, tá parecendo que eu estou numa turma já que já está 1 ano já, entendeu? Estou entrando aqui, tá todo mundo falando, todo mundo conversando, todo mundo interagindo, o professor também, e eu boiando. Cara, Mas agradeço aí, galera. Agradeço para você, cara, que está começando. Se vocês tiverem esse link, pode botar aí no chat, que aí facilita já. Aí eu tô... bom instrutor. Eu tô Vai o link pelo dele aí no computador, aí eu não tenho um link não. Se alguém tiver pelo telefone e tiver como mandar um link aí pro amigo conseguir entrar no grupo do WhatsApp, lá ele vai ter mais informações. Aí eu posso até compartilhar o link do site que eu fiz lá. Aí, ó. Gustavo Isso. Guanabara, excelente. Até Também, aí Gustavo também. Guanabara é bom também. A gente Muito entra bom. lá no Aí grupo ele lá vai que do lá a gente vai zero, conseguir te do ajudar. zero. Assiste no celular, pega o notebook, vai fazendo do lado que ele vai do zero. Tá, beleza, agradeço. O Guanabara, na verdade... Entra nesse grupo aí. o Guanabara, gente, para qualquer... Ele dá desde de programação, pseudolinguagem,
algoritmo, tudo que, assim, eu acho ele um espírito iluminado, realmente ele tira muita dúvida e ele começa do zero, assim, você não sabe nada, procura o Guanabara, que com certeza você vai pegar base. O cara é fera. Eu até falei com a galera nesse grupo aí, que o pessoal conversa bastante, o pessoal também tava falando que é muito complicado, que eu acabei caindo numa turma meio que errada, que eu entrei agora na Veiga, só que eu sou de outro semestre. É mês que vem que eu vou mudar. Aí eu conversei com a galera aqui, a matéria, independente da universidade que seja, igual o instrutor aí falou, qualquer faculdade que você for fazer, a matéria é só uma base. A gente tem que procurar muito material por fora. Você pode fazer educação física, nutrição, enfermagem, não adianta. Você tem que ir lá na biblioteca, pega 10 livros e cai para dentro. Porque se você depender só da faculdade em si, a gente está ferrado. Ferrado. Eu não criticando a universidade, não. Entendi. Mas é o que a gente tem. Não, não, eu entendo que, assim, o curso em si, né, exige conhecimento também fora Isso. da faculdade, né? Isso é muita coisa. Mas, eu assim, pulei no meu, uma pulei coisa assim, da eu nunca vi, Estácio eu tô assustado, entendeu? Porque é assim mesmo. Eu entrei em outra universidade, que era Estácio, e também foi assim. O conteúdo deles pode até ser um pouquinho melhor, o aplicativo é um pouco melhor, é bem melhor, mas não adianta, tipo, às vezes você querer desistir ou querer mudar de universidade, que vai mudar muita coisa, não. Pode mudar a plataforma, muda um pouquinho o conteúdo, que às vezes é um pouco melhor, mas tu vai ter que buscar fora do mesmo jeito. E o interessante de você buscar fora é o seguinte, é que, às vezes, não é que a matéria seja tão complicada, o problema é que, às vezes, você não consegue, digamos, se adaptar muito bem com algumas explicações. Por exemplo, vocês já tiveram experiências com professores de matemáticas horrorosos que te traumatizaram e outros que ensinavam matemática brincando, ou português brincando. Então, assim, o bacana do YouTube é que realmente você busca, não necessariamente só o YouTube, tem vários sites aí que você busca, não se adaptou com uma linguagem de um determinado professor, você busca um outro. O Guanabara, eu acho assim que ele consegue ser uma pessoa que ele passa com muita clareza, vai do beabá mesmo. Olha, o algoritmo, vamos montar um algoritmo para descascar batatas ou para fazer miojo. Então, ele começa bem do beabá e, assim, eu super recomendo para quem está começando e para quem não está começando e quer descobrir, quer aprender outras coisas, mas tem vários sites e várias pessoas maravilhosas que ensinam que dá para a gente se adaptar de boa. Né? E, assim, eu acho que a gente pode se ajudar melhor nesse grupo aí. Depois vamos interagir melhor nesse grupo. Aí mandaram o link do grupo aí no chat, ó. Já entra no grupo. Turma de SI UVA, é isso? Acho que eu vi não, aqui. não. É esse, O grupo o nosso não. o tópico. Deixa eu ver aqui. Gestão em TI UVA. É bem ativo. O nosso é o ADS 2022. Mas você está fazendo qual curso, Marcos? Gestão em TI. Então, é o que eu estou falando, é o mesmo que o meu, é Gestão em TI UVA. Se tiver alguém que está aqui que é desse grupo, gente, manda aí, porque eu realmente estou pelo computador e eu não consigo abrir o WhatsApp. ADS UVA, já é outro... É outra coisa, tem que entrar no Gestão em TI. Lá a gente fala mais sobre os assuntos do TI mesmo. Da gestão. Porque essa matéria que ele está publicando aí, que o instrutor está aqui, pelo que eu vejo lá, o que o pessoal mais conversa é nessa turma de... Deixa eu ver aqui o nome. Turma ADS UVA 2022. O pessoal conversa bastante sobre essa matéria que o professor está falando aí. É que eu não falo muito. Existem vários cursos diferentes fazendo a mesma disciplina. Isso, Eu estou no de ADS, eu estou nisso daí que vocês falaram também, de gestão. Sim, mas é porque eu também estou nos dois, eu estou no gestão e ADS, mas como ele está começando e ele está no gestão e ele está com dúvida, acho que é melhor ele entrar no grupo do curso dele. Do gestão mesmo, né? Isso, gestão em TI. Beleza, agradeço aí a dica aí de todo mundo aí. Professor, pode seguir, hein? Bom, tem algumas perguntas aqui, eu vou responder algumas perguntas que estão no chat, mas antes disso eu vou falar para vocês o seguinte, eu me formei pelo Instituto Militar de Engenharia, né? E eu posso falar para vocês o seguinte, eu gostei muito da formação de lá, porque basicamente a regra era o seguinte, o professor chegava em sala,
comentava rapidamente os tópicos da disciplina, aí falava, ó, o livro é esse e a prova vai ser baseada no livro, não no que eu falo. E a gente tinha que se virar e correr atrás. Era sobre guerra mesmo, sobrevivência. É isso aí. E era isso que dava assim, o diferencial para a gente, que a gente tinha que sair correndo atrás, estudando e tirando dúvida com o professor, e sabia que na prova ia vir quente. Né? E TI, no final, quem seguir na área de TI muda toda hora. A pessoa tem que estar acostumada a aprender, a estudar, a saber se virar. Igual eu falei para a galera, tipo, a universidade em si, ela muda a plataforma, muda a forma de ensinar, mas em si a matéria é a mesma, só que cada um tem sua forma de ensinar. E sendo bem realista também, quando é dado muito fácil, a pessoa não se acostuma a pesquisar, procurar, é o que o professor falou. Você não pode desistir da área, porque a área é uma área que você tem que estar sempre procurando por si só. É isso aí. Bom, tem algumas perguntas aqui, né? O Wesley perguntou aqui sobre a preferência de extensão dos arquivos. O melhor é que o sistema entrega para a gente fazer a correção. O sistema lê muito bem, por exemplo, PDF, Doc, DocX. Né? Tem pessoal que gosta de entregar no formato do OpenOffice, do OpenOffice, né? O problema do formato do OpenOffice é que, às vezes, o sistema entrega para a gente não vê a extensão do arquivo, ele só mostra o conteúdo. E, às vezes, ele acaba comendo uma parte. Então, às vezes, é até comum eu corrigir o trabalho, o aluno fica com nota baixa e fala, mas eu fiz. Aí, quando eu vou lá ver, ele entregou em formato ODT. Aí eu abro o ODT, faço o lançamento da nota, né? Mas, assim, para não ter erro, o ideal é que se entregasse em PDF ou então em DocX. Professor? Oi. É porque na questão dos cálculos para mandar, que você pediu, aí seria bom tirar foto. Teria como eu adicionar a foto no PDF? Tem, sem problema. Tá. Obrigada. A Lúcia está perguntando se tem margem. Oi. Professor, o senhor poderia, por favor, explicar a primeira pergunta? É porque eu estou meio perdida. O que é estar na base 2? Eu estou iniciando também, igual me... Tá. Deixa eu só terminar. Deixa eu só fazer o seguinte, vou ler aqui o chat. Vou ler aqui o chat, que tem umas perguntas atrasadas, eu falo isso já, tá? É que tem o Luiz que está perguntando aqui, professor, existe mais de uma turma SI? Porque para ele não aparece o link no portal. Luiz, tem várias turmas SI com vários tutores diferentes. Tá? Você deve estar com uma outra turma, com outro professor, por isso que para você não foi, né? Que eu coloquei o link nas minhas turmas. Deixa eu ver aqui, você estava falando da extensão também. Tem alguns links aqui. Tá, quem foi que perguntou? Foi sobre o que é a fase 2, né? Não, base 2 está falando, né? Bom, vamos falar aqui então de novo. Eu vou puxar aqui o Paint. A questão está pedindo para converter, está dando um valor e pedindo para converter para base 2, né? Base 2 é a base binária, a base que os computadores trabalham, né? Deixa eu pegar aqui, pegar uma caneta, né? A gente está acostumado a trabalhar sempre na base 10, né? Números com algarismos de 0 até 9, tá? Que são números com 10 símbolos. Né? Computadores trabalham com bits. Um bit ou ele está ligado ou ele está desligado. Né? Um bit desligado ele tem valor 0. Um bit ligado tem valor 1. Né? E qualquer conversão de base para a base 2, melhor dizendo, para a base 10, como é que a gente faz uma conversão de um número de uma base qualquer para a base 10? A gente tem que pegar o valor daquele dígito e multiplicar pela posição. Tá? Vou falar rapidamente o que seria isso. Né? Na base 10, por exemplo, um número na base 10, o número 923. Né? Estou falando do número na base 10. Que grandeza representa isso? Essa grandeza aqui ele é representado por 3 unidades. Né? 3 unidades é o quê? É 3 vezes 10 elevado a 0. Né? Mais 2 dezenas. Né? O que são 2 dezenas? Mais 2 vezes 10 elevado a 1.
mais 9 centenas. O que são 9 centenas? Mais 9 vezes 10 ao quadrado. E por aí vai, né? Vamos supor que o número aqui fosse 5.923, né? Aí seriam o quê? 5 milhares, né? Aí seria mais 5 vezes 10 elevado ao cubo. Na verdade é o quê? A primeira posição seria a posição do expoente 0. A segunda posição, a posição do expoente 1, expoente 2, expoente 3. Né? Então, qualquer que seja a base, a conversão é sempre o número da posição vezes a sua base. Né? Por exemplo, a conversão de um número base 8 para base 10, como seria? Vou pegar aqui um número base 8. 1, 2, 3. 1, 2, base 3. Tá? 1, 2, 3, base 8. Quanto seria na base 10? Né? A posição 3 aqui está o quê? Na posição 0. Então, isso aqui seria 3 vezes 8 elevado a 0. Né? O 2 está na posição 1, sempre da direita para a esquerda. Então, seria mais 2 vezes 8 elevado a 1. E 1 está na posição 2. Então, seria o quê? Mais 1 vezes 8 ao quadrado. Que número é esse? 8 elevado a 0 é 1. 3 vezes 1 é 3. Então, 3 mais 2 vezes 8, 16. 3 mais 16. Mais 1 vezes 8 ao quadrado. Quanto é 8 ao quadrado? 64. Que número é esse, então, em base 10? 16 mais 64, 80. Né? Então, seria 83 em base 10. Né? Então, a conversão da base 1, 2, 3 em base 8 é equivalente a 83 na base 10. Né? Deixa eu... Agora, e na base 2? Como a gente faria uma conversão de base 2 para base 10? Deixa eu abrir um outro aqui. Pegar um número qualquer aqui para converter de base 2 para base 10. Né? Um número em base 2. Por exemplo, 1, 0, 1, 0, 0. Tá? Vou botar mais um aqui na frente. Convertendo esse número aqui de base 2 para base 10. Né? Usando aquele esqueminha que foi falado para vocês. Né? O primeiro 0 está na posição 0. Né? O segundo 0 está na posição 1. O terceiro na posição 2. Esse aqui na posição 3, esse outro na posição 4, esse outro na posição 5, esse outro na posição 6. Bom, já temos aqui que alguns desses valores, né, por exemplo, esses dois aqui, são 0. Então, vai ser sempre 0 vezes alguma coisa. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, na verdade, a gente só vai considerar, no momento de fazer a conversão, as posições que têm o valor 1. Né? Então, aqui, ó, valor 1. Está na terceira posição, equivalente ao quê? A base elevado a 2. Né? Qual é a base aqui? Se a gente está trabalhando com base 2, né? Quem é esse cara aqui? Ele vai ser 1 vezes 2 elevado ao quadrado. Quem é o próximo? Mais 1 vezes 2 elevado à quarta. Né? Quem é o próximo? Essa posição aqui. Então, mais 1 vezes 2 elevado à sexta. Né? Que valor é esse? 2 ao quadrado é 4. Né? 2 à quarta, 16. 2 elevado à sexta, 64. Deu quase o mesmo número da outra vez, né? Coincidência aqui. Né? Então, deu o quê? 4 mais 16, 20, mais 64, 84. Né? Uma maneira mais fácil ainda de converter, né? Vamos converter esse mesmo número agora. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Já que nós sabemos que é 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, por aí em diante, né? Vou varrer aqui na minha tela.
Quanto vale a primeira posição? 2 elevado a 0. A primeira posição vale 1. É sempre multiplicando por 2. A primeira posição vale 1. A segunda posição vale 2. A outra vale 4. A outra vale 8. A outra vale 16. A outra vale 32. A outra vale 64. E por aí vai. A próxima seria 128. A próxima seria 256. Sempre multiplicando por 2. A gente simplesmente soma a posição. Seria o quê? 4 mais 16 mais 64. E vai dar o nosso 84. Então, toda conversão de base para a base 10, você vai pegar a posição do número vezes a base naquela posição. Sendo que a primeira posição esquerda vale 0, a segunda 1, a terceira 2. Tá? Tu deu uma ajudada aí? Deu uma elucidada? Eu sim, obrigada. Demais, muito boa. Cara, ficou muito claro agora para mim. Se toda matéria tivesse essa explicação, tava demais. Então, beleza, ainda fico contente aí conseguir dar uma ajudada, né? A dúvida é, professor, aonde que essa aula ela vai ficar gravada? Eu vou botar para vocês o link depois de novo lá na... daqui a pouquinho. Tá? Hoje ainda eu coloco para vocês o link lá no fórum de dúvidas. Beleza, tá ótimo. Só que aí depois o pessoal, quando vai acessar, eles tentam acessar com um e-mail qualquer, né? Tem que lembrar que, como é o sistema da Veiga, tem que ser com a conta de alunos de vocês, né? Que é naquele formato matrícula do aluno, @veigadealmeida.edu.br. Aí vai estar liberado. Professor, eu não sei se as outras aulas você vai disponibilizar da mesma forma, porque eu tentei acessar assim e não estou conseguindo. Aí eu até desisti de ver a gravada passada. Tá dando um bug lá, não entendi muito bem, não. Você sabe dizer qual é o erro que está dando? Não sei, eu tentei com o meu e-mail normal e tentei com o login de aluno da UVA. Tem que ser com esse login de aluno. O login dá erro, o login do aluno. Esse tipo de erro assim, eu acharia interessante comunicar lá para a monitoria, porque a monitoria tem como saber exatamente o que está acontecendo. Porque a gente, como tutor, não tem acesso ao sistema para verificar. Mas a monitoria ela consegue saber o que está vendo. Vou fazer o seguinte também, vou baixar as duas, vou converter e vou botar no YouTube então para vocês, que fica mais fácil. Ótimo, professor. Obrigada. Alguém tem mais alguma questão? Quer fazer mais alguma pergunta? A Rafaela está perguntando onde vê o login. O login é a matrícula @veigadealmeida.edu.br. Aí vocês têm que ter essa conta aberta aí. Aí se não tiver acesso a essa conta, tiver algum erro, não souber a senha, aí precisa fazer o contato com a monitoria que eles respondem. Depois achar que eu vou botar lá no YouTube. Obrigada, professor. Eu vou ter que sair, mas eu agradeço pela gentileza aí, pela explicação do trabalho. Tá? Uma boa noite para os colegas e boa sorte para o Marcos. Viu, Marcos? Precisar, a gente vai se falando aí. Valeu. Boa noite. Obrigado aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer falar mais alguma coisa? Prossiga. Não, que assim, a proposta para hoje era essa, né? Era ver esse trabalho, explicar o trabalho e tirar dúvidas de vocês, né? Se ninguém tiver mais dúvida nenhuma, a gente já encerrou, mas estou aqui à disposição para vocês que quiserem ver alguma coisa ainda. Pô, mas muita pergunta aqui. Mais nada? Professor, boa noite. O senhor poderia repetir o último método da conversão de base de números binários? Beleza? Vou abrir mais uma janela aqui. O binário resolveu. Aqui é o seguinte, né? Vou deitar aqui
qualquer que seja o número, né? Por exemplo, quando a gente trabalha em base 10, vou dar um exemplo aqui. 1968. Né? O que cada posição dessa representa? A posição 8 representa o quê? Representa o 10 elevado a 0. Depois o 10 elevado a 1, depois o 10 elevado a 2, depois o 10 elevado a 3. Né? Isso, na verdade, é o quê? A primeira posição sempre é a unidade, sempre é 1. Né? A segunda posição seria o quê? Seria 10 vezes a base vezes aquele primeiro. Então, a segunda posição representaria a centena, que é o 100. Né? A terceira posição seria o quê? Vezes 10 ainda. Que é um... Espera, que fiz errado aqui. Né? Nada de 100. A segunda posição é 10 vezes. 10 é uma conta bastante fácil, não dá para errar. 10, né? 10 vezes 1, 10. Né? A segunda posição seria o quê? 10 vezes 10. Aí seria 100. Né? A terceira posição seria o quê? 1000. Né? E por aí vai, 10.000, 100.000. Cada vez que a gente avança uma posição da direita para a esquerda, a gente multiplica pela base, multiplica por 10. Né? Então, agora, se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, em base 16, né? 17A. A primeira posição vale quanto? Vale 1. A segunda posição, estamos falando de base 6, né? A segunda posição, 16 vezes 1. Então, a segunda posição vale 16. A terceira posição vale quanto? 16 vezes 16. 256. E para a base 2, a gente vai ter o mesmo conceito. Né? O número... Vou botar um número aqui agora. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Quanto vale cada posição dessa? A gente está falando em base 2. Então, a primeira posição sempre vale 1. Quanto vale a segunda posição? A base é 2, então 2 vezes 1. A segunda posição vale 2. E sempre multiplicando por 2. 4, 8, 16, 32, 64. Aí, que número seria esse? Né? A gente já tem aqui embaixo, né? Sempre multiplicando por 2. A gente vai desconsiderar o que é 0, vai considerar apenas o que é 1. Né? O que nós temos aqui de 1? 1, 8, 16, 64. Então, que número é esse? 1, mais 8, mais 16, mais 64. 16 com 64, né? 80. 88, 89. Isso aí é 89 em base 10. Né? Então, qualquer que seja a base. Né? Trabalhar com base 5, um número vezes na base 5. 324 na base 5. Quanto é esse número na base 10? Né? Então, vale 1, vale 5, 5 vezes 5, vale 25. Né? Então, esse número aqui é quem? 4 vezes 1, 4, mais 2 vezes 5, 10, mais 3 vezes 25, 75. Né? Esse número aqui é o número 89, né? Ei, poxa, juro que foi sem querer, hein? Perfeito, professor, muito obrigado. Esclareceu minhas dúvidas. É bom mesmo. Tá. Mais alguma questão aí? Por enquanto só, muito obrigado. Então, vou fazer isso. Eu vou pegar, então, vou converter essa primeira, eu vou converter essa segunda, esse nosso segundo encontro, vou converter o primeiro também para jogar para o YouTube, eu jogo lá e coloco o link dos dois para vocês. Aí fica mais fácil acessar. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, se não tiver mais dúvida nenhuma, a gente vai tirando lá pelo fórum de dúvidas. Vou abrir aqui a câmera. Ok? Por mim tá ok. Obrigado, professor. O Wesley está falando que o vídeo ensina o método com divisões. A divisão é o contrário. A divisão é para passar da base 10 para outra.
Você quer, por exemplo, passar... Vamos lá, fazer com divisão aqui. Isso aqui que a gente está fazendo é para passar para a base 10. Né? Quando você vai dividir, quando você vai passar da base 10. Né? Vamos fazer o processo contrário aqui. Pegar esse 89 aqui. Esse 89 converter, que está na base 10, converter para a base 2. O que a gente faria? Divisão. Eu estou abrindo mais um patente aqui. Seria na divisão. O que a gente fez, né, tá fazendo até agora, era, por exemplo, passar da base 2 para a base 10. Então, a gente está multiplicando. Agora é para passar da base 10 para a base 2. Né? Quando é para passar da base 10 para outra base, que a gente divide pela base, em vez de multiplicar pela base. Né? Então, o 89 que a gente viu. 89 está na base 10. Quanto seria isso na base 2? A gente sempre divide pela base. 89 dividido por 2 vai dar o quê? 44. E vai sobrar 1. A gente vai sempre pegando os restos. 44. Vai sempre dividindo pela base. 44 dividido por 2 vai dar 22. Vai sobrar 0. 22 é dividido por 2. Vai dar 11. Sobra 0. 11 dividido por 2. 5. Deu 5. Sobra 1. Vamos lá, né? Dividido por 2. Vai dar 2. E sobra 1. Agora, 2 dividido por 2 dá 1. Sobra 0. Né? Então, a gente pega desde esse primeiro resultado aqui e vai agora lendo até o final. Né? Então, vai ser 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. 0, 0, 1. 0, 0, 1. Isso aqui na base 2 é igual a 89 na base 10. Então, a divisão é quando a gente quer passar para a base 10. Melhor dizendo, quer passar da base 10 para outra base. Por exemplo, com base 5, que foi o que a gente fez da outra vez também. Vou abrir mais uma tela vazia aqui. Fazer esse mesmo 89 na base 10 para a base 5. 89 na base 10, quanto é na base 5? Então, a gente vai lá, 89, eu quero passar para que base? Passar para a base 5? 89 dividido por 5. 8 dividido por 5. 1. Sobra 3. Né? Baixo 9, 39 dividido por 5. Tá? 7. Né? Vai sobrar? 7 vezes 5, 35. 4. Né? Então, a sobra aqui é 4. Né? Aí, 17 dividido por 5. Vai dar 3. E vai sobrar 2. Não é isso? Então, qual é esse número? 324. Então, 89 na base 10 é igual a 324. 324, melhor dizendo, na base 5. Então, quando é para passar para a base 10, a gente vai multiplicando pela base. Quando é para converter da base 10 para essa base que a gente quer, a gente vai dividindo pela base e pegando os restos. Ok? Ficou claro aí? Ficou. Não sei como faz esse negócio. Beleza? Uma outra questão? O pessoal que já enviou o trabalho, está preocupado, quer enviar de novo, quando eu vou fazer a correção, o sistema sempre me entrega a última versão enviada. Né? Ele até mantém as versões anteriores, mas ele sempre entrega para correção a última enviada. Então, se alguém quiser enviar de novo, é só fazer o reenvio que eu vou receber a mais recente sempre. Então, vou encerrar aqui a gravação, vou disponibilizar lá no YouTube para vocês. Um abraço a todos aí. Qualquer coisa, a gente se encontra lá no fórum. Renata, ficou confirmado que pode ser feito em qualquer linguagem que prefere. Pode ser, Renata. Pode ser em qualquer linguagem.
Tá? E se mandar o arquivo, melhor ainda para mim. Vou encerrar aqui a gravação. Boa noite, Guilherme. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite.